Oi, pessoal! Hoje eu preciso compartilhar algo que me deixou completamente sem chão. Passei horas, horas mesmo, escrevendo uma carta para a minha mãe. Uma carta cheia de sentimentos, de verdades que eu precisava dividir. E quando eu fui olhar, ela havia sido jogada no lixo. Sim, jogada fora, como se tudo o que eu sentia não tivesse valor algum. Eu não vou mentir, isso doeu mais do que eu consigo explicar. Fiquei chocada, triste, e ao mesmo tempo me perguntando: por que alguém faria isso? Eu quero que vocês fiquem comigo até o final desta história, porque o que aconteceu depois foi algo que mudou tudo. Antes de continuar, se você ainda não é inscrito, clique em se inscrever, deixe o like e acompanhe cada detalhe comigo. Eu prometo que vocês não vão acreditar no que vem a seguir. Sempre soube que a relação com minha mãe não era simples. Não era das mais fáceis, mas também nunca foi completamente fria ou distante. Havia amor, mesmo entre brigas e discussões que pareciam surgir do nada, como tempestades inesperadas. Lembro de momentos de carinho, de conselhos que só ela sabia me dar, mas também de palavras duras, de críticas que me marcavam por dias. Era uma relação cheia de altos e baixos, um equilíbrio delicado entre afeto e frustração, entre compreensão e ressentimento. Nos últimos meses, eu senti uma necessidade enorme de me abrir, de colocar para fora tudo o que eu carregava dentro de mim. Às vezes, sentia que não conseguiria expressar em palavras, de viva voz, tudo o que precisava dizer. Então, decidi escrever uma carta. Uma carta sincera, que reunisse todos os sentimentos que eu jamais consegui verbalizar sem medo ou hesitação. Passei horas diante do papel, escolhendo cada palavra, cada frase, tentando traduzir em letras a intensidade das minhas emoções. A carta começou com gratidão. Agradeci por tudo que minha mãe fez por mim, por noites em claro, por sacrifícios silenciosos, por gestos que na época eu nem percebia, mas que hoje me fazem entender a força dela. Queria que ela soubesse que eu via, que eu reconhecia cada detalhe, cada esforço. Depois, veio a parte mais difícil: as mágoas. Falei das vezes em que me senti incompreendida, das palavras que doeram, das expectativas frustradas, das vezes em que senti que meu coração era ignorado. Não queria atacar nem magoar, mas precisava que ela entendesse meu lado, que visse como tudo aquilo me afetava, como a ausência de compreensão, mesmo que não intencional, deixava marcas profundas. Incluí também lembranças de infância, aquelas pequenas memórias que permanecem guardadas, mesmo quando tentamos esquecê-las. Momentos felizes, simples, que ainda me faziam sorrir, e momentos de dor, que ainda me faziam chorar silenciosamente. Coloquei tudo na carta, como se estivesse desenhando minha história com ela em cada palavra, cada linha. E por fim, os pedidos. Pedi compreensão, pedi paciência, pedi a chance de nos aproximarmos de verdade, de reconstruir um vínculo que, apesar de todos os altos e baixos, ainda existia. Queria que ela entendesse meu coração, meus medos, minhas inseguranças e, acima de tudo, queria que ela sentisse o quanto eu ainda a amava, mesmo com tudo que havia acontecido entre nós. Escrever aquela carta foi um processo de entrega total. Cada palavra, cada ponto final, cada vírgula carregava comigo toda a minha dedicação emocional. Era como se eu estivesse colocando um pedaço de mim em cada frase, esperando que ela pudesse sentir aquilo. Era também um ato de coragem, porque ao colocar meus sentimentos no papel, eu me tornava vulnerável, exposta, sem nenhuma defesa. Mas eu precisava disso. Precisava que ela me entendesse, que pudesse ver quem eu era de verdade, sem máscaras, sem barreiras. Quando terminei, sentei por alguns minutos, segurando a carta contra o peito, respirando fundo. Eu sabia que cada palavra tinha peso, que cada frase carregava a intensidade do que eu sentia. Eu estava confiante. Por mais que nossa relação tivesse suas dificuldades, eu acreditava que minha mãe entenderia, que sentiria o amor e a sinceridade que coloquei ali. Esperava uma reação positiva, uma resposta que mostrasse que nosso vínculo poderia se fortalecer, que nossa história não estava perdida, que ainda havia espaço para reconciliação e compreensão mútua. Eu me sentia esperançosa, talvez pela primeira vez em muito tempo. A expectativa me deixava ansiosa, mas ao mesmo tempo feliz, como se finalmente estivesse fazendo algo certo, algo importante. Eu sabia que aquela carta não mudaria tudo da noite para o dia, mas era um passo necessário. Um gesto que poderia abrir portas,
curar feridas e criar um novo começo. E naquele momento, segurando aquela folha cheia de palavras e sentimentos, eu realmente acreditei que tudo poderia dar certo. Depois de escrever a carta, eu cuidadosamente dobrei cada linha, como se estivesse selando não apenas palavras, mas parte do meu coração dentro daquele envelope. Coloquei tudo com muito cuidado, conferindo se não havia manchas de lágrimas ou de tinta borrada, e guardei o envelope em um lugar seguro, planejando entregá-lo pessoalmente à minha mãe. Eu queria que fosse um momento íntimo, sincero, sem pressa, sem distrações, só eu, ela e aquelas palavras que carregavam tanto de mim. Durante o dia, não consegui me concentrar em mais nada. Cada tarefa parecia um esforço enorme. Cada minuto que passava aumentava a ansiedade dentro de mim. Eu revisava mentalmente cada frase, cada parágrafo, lembrando exatamente das palavras que havia escolhido. Será que eu falei demais? Será que fui clara? Será que ela iria entender tudo o que eu estava tentando transmitir? A cada pensamento, meu coração batia mais rápido, e eu sentia uma mistura de nervosismo e esperança que me deixava tonta. Passei horas imaginando como seria o momento da entrega. Eu via a expressão dela, tentava adivinhar se haveria lágrimas, sorrisos ou um abraço silencioso, algo que transmitisse compreensão. Eu queria acreditar que, finalmente, depois de tanto tempo, poderíamos nos conectar de verdade. Sentia que aquele gesto poderia mudar nossa relação, trazer uma nova oportunidade de diálogo, de amor, de proximidade. Cada detalhe da carta parecia ainda mais importante agora. Cada palavra precisava encontrar seu caminho até o coração dela. Quando finalmente cheguei em casa mais tarde, com aquela ansiedade que me consumia, fui procurar a carta para entregá-la. Mas, ao invés de encontrá-la no lugar onde eu cuidadosamente a havia guardado, senti um aperto no peito. Olhei novamente, tentando acreditar que havia me enganado, que estava apenas cansada ou distraída. Mas não. O envelope não estava mais lá. Seguindo um impulso, fui até a lixeira da cozinha e, com mãos trêmulas, abri o saco de lixo. E lá estava. Minha carta, amassada, parcialmente rasgada, jogada entre restos de papel e embalagens descartadas. Senti meu mundo desabar em um instante. A incredulidade me tomou primeiro. Como alguém poderia fazer algo assim? Como poderia jogar fora algo tão importante? Algo que continha meus sentimentos mais sinceros, minhas verdades mais profundas? A tristeza veio em seguida, pesada e sufocante. Cada palavra escrita, cada memória compartilhada, cada lágrima que eu havia derramado enquanto escrevia, parecia ter sido ignorada, desvalorizada, descartada como se não tivesse importância alguma. O choro veio sem aviso, silencioso no início, depois crescendo, uma mistura de dor e frustração que parecia não ter fim. Eu me sentia traída, desrespeitada, como se meu coração tivesse sido pisoteado. Mas junto com a tristeza, a raiva começou a ferver. Não era apenas dor, era revolta. Como alguém poderia ser tão indiferente a algo que eu dei de mim mesma com tanta sinceridade? A carta não era apenas papel. Era confiança, era amor, era vulnerabilidade. E tinha sido tratada como lixo comum. Minha mente girava em círculos tentando entender o motivo, procurando qualquer explicação que fizesse sentido, mas não havia nenhuma. Só restava a sensação de abandono e rejeição. Ao mesmo tempo, a incredulidade permanecia, uma mistura de confusão e choque que me deixava paralisada. Eu queria gritar, queria questionar, queria que alguém me dissesse que aquilo não estava acontecendo, que era apenas um pesadelo do qual eu logo acordaria. Mas tudo era real. Cada detalhe me lembrava do que havia acontecido, e eu sentia que algo dentro de mim se quebrava. Eu fiquei ali, parada, segurando o envelope amassado, sentindo cada emoção se misturar em um turbilhão impossível de controlar. A expectativa, a esperança, a ansiedade, tudo tinha se transformado em dor. Eu não apenas perdi a carta, senti que havia perdido algo maior, algo que eu acreditava ser capaz de fortalecer nosso vínculo, de criar um espaço de entendimento e amor. Naquele momento percebi que aquela simples folha de papel continha muito mais do que palavras. Ela carregava minha coragem, minha sinceridade, minha confiança. E o fato de ter sido jogada fora me mostrou, de forma dolorosa, o quão frágil e volátil pode ser a confiança, mesmo entre mãe e filha. O choque, a tristeza e a raiva me dominaram,
e tudo o que eu conseguia fazer era tentar processar aquela sensação de perda, enquanto minha mente tentava em vão entender como algo tão precioso para mim havia sido tratado com tanto descaso. Eu sabia que aquela não seria uma dor passageira. Cada vez que lembrasse da carta, cada vez que revivesse o momento em minha mente, sentiria a mesma mistura de incredulidade e tristeza. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim começava a se preparar, sem perceber, para lidar com o que viria depois. Porque, mesmo em meio à dor, eu ainda precisava seguir em frente. E ainda havia algo a ser revelado sobre essa história. Algo que mudaria completamente o rumo de tudo. Após o choque de descobrir minha carta jogada no lixo, meu primeiro impulso foi tentar entrar em contato com minha mãe imediatamente. Peguei o telefone com mãos trêmulas, tentando controlar a respiração acelerada. Liguei para ela, torcendo para ouvir sua voz do outro lado da linha, para que pudesse me explicar, ou até mesmo para que pudesse sentir o peso do que havia feito. Mas nada. Chamadas sem resposta. Enviei mensagens, cada palavra digitada carregada de expectativa e ansiedade. Cada "Oi, mãe, podemos conversar?" parecia atravessar um vazio silencioso, retornando sem qualquer sinal de vida. A frustração começou a se misturar à dor, tornando-se quase palpável. Enquanto esperava uma reação, comecei a revisitar mentalmente memórias de momentos significativos da nossa vida juntas. Lembrei das manhãs ensolaradas da minha infância, quando ela me segurava pela mão e me ensinava a andar de bicicleta. Do cheiro de bolo no forno enquanto ela cantava músicas antigas. Das noites em que me consolava depois de pesadelos, segurando minha mão até eu voltar a dormir. Esses momentos me mostravam a profundidade do nosso vínculo, o amor que sempre existiu, mesmo que por vezes escondido atrás de palavras duras ou olhares severos. Mas, ao mesmo tempo, os momentos difíceis surgiam com clareza, como se fossem sombras que se recusassem a desaparecer. Lembrei das pequenas discussões que pareciam insignificantes na época, mas que, somadas, deixaram marcas invisíveis. Lembrei de mal-entendidos que poderiam ter sido resolvidos com uma simples conversa, mas que, por orgulho ou teimosia, nunca foram esclarecidos. Cada memória aumentava a complexidade da situação, e eu comecei a perceber que o acúmulo desses episódios, mesmo que pequenos, poderia ter contribuído para o que eu estava enfrentando agora. Enquanto refletia, a tensão emocional dentro de mim crescia. A dor de ter minha confiança ignorada se misturava com a frustração de não conseguir contato, criando um nó difícil de desfazer no peito. Perguntas sem resposta giravam incessantemente em minha mente. Por que ela fez isso? Por que não respondeu? Será que minha sinceridade a incomodou? Será que ela realmente não valoriza o que sinto? Cada uma dessas perguntas parecia carregar consigo uma pequena lâmina, cortando silenciosamente meu coração. Enquanto isso, também percebi a ambivalência da nossa relação. Eu amava minha mãe profundamente, mas também sentia medo, ressentimento e insegurança. Era uma mistura de sentimentos que me confundia, que me deixava em alerta constante, sempre tentando equilibrar expectativa e decepção. E agora, mais do que nunca, essa dualidade se manifestava de forma intensa, deixando evidente o quão complexa era nossa conexão. Comecei a me perguntar sobre os motivos por trás do gesto dela. Talvez houvesse algo mais profundo, algo que eu não entendia. Uma raiva antiga, um ressentimento guardado, uma mágoa silenciosa que eu nunca percebi. Mas mesmo pensando assim, não conseguia justificar completamente. A sensação de rejeição era forte demais, como se todas as lembranças de carinho fossem apagadas em um instante. A carta, que havia sido escrita com tanto cuidado e amor, agora se tornava símbolo de desvalorização e indiferença. A cada tentativa de contato sem resposta, o sentimento de isolamento crescia. Eu me sentia sozinha, como se estivesse gritando em um espaço vazio. Ao mesmo tempo, uma necessidade de entender, de descobrir a verdade, crescia dentro de mim. Era impossível aceitar aquela situação sem buscar explicações. Meu coração queria respostas, meu corpo queria ação, e minha mente não conseguia descansar enquanto não houvesse algum sinal dela. Enquanto refletia sobre tudo isso, percebi que o público também começaria a sentir a complexidade da nossa relação. Não era apenas uma história de rejeição, era uma narrativa sobre amor, frustração, expectativas quebradas e memórias que moldam nossos laços familiares. A tensão emocional aumentava a cada momento, porque não se tratava apenas do ato de jogar a carta no lixo, mas de toda uma história de vidas entrelaçadas, de momentos de carinho e dor que se acumulam ao longo dos anos.
A sensação de impotência se misturava com a curiosidade e a necessidade de confrontar a situação. Eu sabia que não poderia ignorar o que havia acontecido, mas também sentia medo do que poderia descobrir. Essa mistura de emoções me deixava vulnerável, exposta e ao mesmo tempo alerta, pronta para qualquer resposta, boa ou ruim, que pudesse vir. O silêncio da minha mãe falava mais alto do que qualquer palavra, e o peso disso recaiu sobre mim com intensidade, deixando claro que a jornada para compreender e lidar com aquele gesto apenas começava. A relação entre mãe e filha se mostrava, assim, não apenas cheia de amor, mas também complexa, marcada por tensões, expectativas e mal-entendidos. E naquele momento, enquanto eu aguardava algum sinal de resposta, percebi que precisaria de toda a força que tinha para enfrentar o que viria a seguir. Porque naquele silêncio havia algo maior escondido, algo que poderia mudar tudo o que eu acreditava sobre nossa relação. E o público que acompanhava a história começaria a sentir junto comigo a profundidade dessa tensão emocional que parecia não ter fim. Determinada a compreender o motivo pelo qual minha mãe havia agido daquela forma, percebi que não poderia apenas esperar uma resposta ou me resignar ao silêncio. Precisava agir. Precisava entender. Mas sabia que qualquer confronto direto, naquele momento, seria impulsivo e talvez precipitado. Então decidi investigar discretamente, tentar juntar pistas, reconstruir o que poderia ter levado àquele gesto de rejeição. Comecei conversando com familiares próximos, pessoas que estavam acostumadas a observar as pequenas tensões e nuances da nossa relação. Cada conversa era uma mistura de delicadeza e cautela. Não queria expor minha vulnerabilidade nem deixar transparecer minha frustração de forma que pudesse prejudicar a busca por respostas. Perguntava sobre situações passadas, sobre atitudes que poderiam ter causado desconforto, sobre momentos que, mesmo pequenos, poderiam ter deixado marcas. Cada detalhe, cada lembrança, parecia um pedaço de um quebra-cabeça que eu precisava montar. Ao mesmo tempo, conversei com amigos que conheciam a nossa relação, pessoas que já tinham presenciado algumas de nossas discussões ou momentos de afeto. Alguns não lembravam de nada significativo, outros mencionavam episódios que eu quase havia esquecido. Uma palavra mal colocada, uma piada que foi mal interpretada, um conselho que soou como crítica. Cada menção aumentava a sensação de que algo havia se acumulado ao longo do tempo, pequenas faíscas que, juntas, poderiam ter provocado uma reação tão extrema. Não me limitei apenas a familiares e amigos próximos. Até vizinhos entraram nas conversas, discretamente, sempre buscando entender se algo fora do comum havia acontecido. Havia detalhes aparentemente insignificantes, comentários fora de contexto, pequenas tensões observadas em encontros familiares, olhares que pareciam julgadores e palavras que pareciam carregadas de ressentimento, mas que eu nunca tinha notado antes. Tudo isso começou a formar um panorama mais amplo, um mosaico de lembranças e percepções que se acumulavam silenciosamente ao longo dos anos. Conforme as informações surgiam, a tensão dentro de mim crescia. Algumas revelações eram inesperadas, pequenos conflitos que eu quase tinha esquecido, mas que pareciam ter permanecido na memória de minha mãe. Comentários mal interpretados que se transformaram em ressentimentos silenciosos. Expectativas não atendidas, mesmo que não intencionais, que poderiam ter sido percebidas como desprezo ou ingratidão. Tudo parecia se acumular, como se cada pequeno episódio tivesse sido uma pedra empilhada até formar um muro invisível entre nós. Cada conversa também trazia uma sensação de desconforto. Eu me via refletindo sobre momentos em que não havia dado atenção suficiente aos sinais de insatisfação. Momentos em que poderia ter escolhido palavras mais cuidadosas ou ações mais atenciosas. A culpa começou a se misturar à dor, criando uma tensão interna que era quase impossível de controlar. Ao mesmo tempo, surgia um desejo intenso de reparar, de reconstruir o que parecia ter se quebrado. Mas para isso, primeiro eu precisava compreender a extensão do problema. Enquanto investigava, comecei a perceber a complexidade de nossa relação de forma mais clara. Não era apenas uma questão de amor ou mágoa isolada. Era um entrelaçado de sentimentos antigos, não resolvidos, que haviam se acumulado ao longo de anos. Cada gesto, cada palavra, cada mal-entendido passava a ter um peso que eu não havia percebido. E isso explicava, em parte, a atitude da minha mãe. Não que eu a justificasse, mas começava a entender que a situação não havia surgido do nada. A cada nova descoberta, a tensão aumentava. Era como se eu estivesse caminhando por um terreno minado, cada passo revelando algo que poderia ser doloroso, mas necessário.
comecei a perceber que, mesmo que não houvesse intenção consciente, os ressentimentos antigos estavam moldando a forma como minha mãe reagia. E a carta, ao mesmo tempo que era sincera e cheia de sentimentos, havia tocado em pontos sensíveis que ninguém tinha coragem de mencionar. O turbilhão emocional se intensificava. Frustração, tristeza, indignação, mas também curiosidade e uma determinação silenciosa. Eu precisava entender. Precisava juntar todos os elementos antes de tomar qualquer atitude definitiva. Cada conversa, cada memória revisitada, cada relato de familiares ou vizinhos me aproximava de uma compreensão maior. Mas, ao mesmo tempo, aumentava a sensação de que o que estava por vir poderia ser ainda mais complexo e doloroso do que eu imaginava. E foi nesse ponto que percebi que a história que eu estava vivendo não era apenas sobre uma carta jogada no lixo. Era sobre anos de sentimentos acumulados, sobre falhas de comunicação, sobre expectativas não atendidas, sobre mágoas silenciosas que nunca haviam sido expressas. Era a complexidade de uma relação mãe-filha, cheia de amor, mas também de dor, frustração e ressentimentos velados. E a cada nova informação, eu me preparava, sem saber exatamente como, para o momento em que tudo isso precisaria ser confrontado, para o momento em que eu precisaria encarar minha mãe de frente e lidar com o que, até então, estava escondido. Depois de dias investigando discretamente, finalmente consegui algumas respostas que ajudariam a esclarecer, mesmo que parcialmente, o que havia acontecido. Descobri, através de conversas com familiares e alguns amigos próximos à minha mãe, que ela havia interpretado minha carta de forma completamente diferente do que eu pretendia. Palavras que eu escolhi com cuidado, carregadas de amor e sinceridade, foram lidas por ela como críticas, acusações veladas, julgamentos que nunca tive intenção de expressar. Essa percepção errada dela caiu sobre mim como um peso esmagador. Foi um misto de choque, tristeza e frustração. Eu sempre acreditei que a honestidade e a vulnerabilidade aproximam as pessoas, mas naquele momento percebi que, dependendo de como são interpretadas, podem gerar exatamente o efeito contrário. As intenções sinceras que eu havia colocado em cada frase da carta foram mal compreendidas, e isso me deixou sem chão. O medo de confrontá-la diretamente começou a crescer dentro de mim. Eu sabia que qualquer tentativa de explicação poderia ser recebida com resistência, com defensividade, talvez até com raiva. Cada vez que imaginava a cena do diálogo, meu coração acelerava, minhas mãos suavam e uma ansiedade profunda se instalava. Tinha medo de que ela nunca entendesse minha perspectiva, de que toda a minha coragem e vulnerabilidade fossem em vão. Ao mesmo tempo, uma tristeza silenciosa se espalhava. Era doloroso perceber que todo o esforço que eu fiz para nos aproximar, para expressar sentimentos que há muito estavam guardados, havia sido interpretado de forma tão equivocada. A carta, que deveria ter sido um gesto de amor, se transformou, na percepção dela, em uma espécie de ataque, e eu me senti impotente diante dessa realidade. A frustração começou a crescer gradualmente, misturada com uma sensação de injustiça que parecia sufocante. Eu não conseguia entender como algo tão puro e sincero poderia ser mal interpretado. Cada palavra, cada memória compartilhada, cada pedido de compreensão, tudo havia sido distorcido em sua mente, transformado em algo que não era. E eu sabia que, por mais que tentasse explicar, havia uma barreira invisível que nos impedia de nos conectar da forma que eu tanto desejava. Refletindo sobre tudo isso, percebi o quão frágil e complexa é a comunicação entre pessoas, mesmo quando existe amor. O que para mim era expressão de sentimentos e vulnerabilidade, para minha mãe foi interpretado como acusação e crítica. Essa discrepância de percepção me fez questionar não apenas a nossa relação, mas também a natureza das relações humanas em geral. Como tantas vezes boas intenções podem ser recebidas de forma tão diferente? Como um gesto de amor pode ser confundido com rejeição ou julgamento? Enquanto lidava com esses pensamentos, a tristeza e a frustração se entrelaçavam de forma quase física. Eu queria gritar, queria que ela entendesse, queria poder mostrar o que realmente estava em meu coração. Mas, ao mesmo tempo, a consciência de que talvez ela nunca compreendesse completamente me impedia de agir de forma impulsiva. Eu precisava encontrar uma maneira de lidar com essa dor sem destruir ainda mais o que restava do nosso vínculo. A sensação de injustiça era intensa. Eu me sentia presa em uma situação onde meus sentimentos eram legítimos, mas incompreendidos. Onde minha intenção de criar aproximação havia sido recebida como afastamento.
onde a confiança que eu colocara na relação havia sido, de certa forma, rejeitada. Era um paradoxo doloroso, que me deixava em estado de vulnerabilidade extrema, questionando minha própria capacidade de me comunicar, de me fazer entender. No entanto, entre a dor e a frustração, começou a surgir uma pequena centelha de clareza. Eu percebi que, mesmo que minha mãe não entendesse imediatamente minhas palavras, minha coragem em me abrir, minha sinceridade e minha determinação em tentar criar conexão não eram em vão. Talvez o impacto da carta fosse sentido de maneiras diferentes do que eu esperava, mas ainda assim representava um passo importante, uma tentativa real de aproximação que, de alguma forma, plantou sementes que poderiam florescer com o tempo. A tristeza de perceber que minhas intenções sinceras foram mal compreendidas ainda permanecia, mas comecei a aceitar que algumas barreiras são construídas por experiências passadas, por mágoas não resolvidas e por percepções distorcidas que levam tempo para serem desfeitas. E mesmo com o medo e a frustração, havia uma determinação silenciosa dentro de mim de não desistir, de que, com paciência e cuidado, ainda poderia encontrar maneiras de reconstruir a comunicação, de mostrar que minhas palavras eram fruto de amor, não de ataque. Assim, encerrei essa fase da história com uma mistura de sentimentos: dor, frustração e incredulidade, mas também esperança cautelosa. A carta havia revelado mais do que eu imaginava, não apenas sobre minha mãe, mas sobre mim mesma, sobre como nos relacionamos, sobre o peso das palavras e sobre a complexidade das emoções humanas. Eu sabia que a estrada à frente ainda seria difícil, mas estava disposta a percorrê-la, porque o vínculo, apesar de tudo, ainda valia a pena. Depois de dias lidando com a dor, a frustração e a sensação de injustiça, comecei a perceber sinais sutis que sugeriam que a carta não havia sido totalmente ignorada. Pequenos detalhes começaram a me chamar a atenção, gestos que antes poderiam parecer triviais, mas que agora tomavam um significado diferente. Um bilhete deixado na mesa, uma mudança no tom de voz quando ela me cumprimentava, ou até mesmo o modo como olhava para mim durante nossas interações, transmitiam algo que eu não conseguia definir claramente, mas que sugeria atenção e reflexão. A princípio, hesitei em acreditar. Meu coração, ainda sensível, queria interpretar tudo com cautela, evitando expectativas que poderiam se transformar novamente em decepção. Mas, aos poucos, fui percebendo padrões sutis. Um comentário inesperado sobre algo que eu mencionara na carta, uma referência a uma lembrança antiga que havia compartilhado em palavras impressas. Tudo indicava que minha mãe havia, de alguma forma, lido ou sentido o impacto daquilo que eu escrevera. Não completamente, talvez, mas o suficiente para que algo começasse a mudar dentro dela. Essa percepção trouxe uma mistura de emoções difíceis de processar. Por um lado, havia um alívio silencioso, uma sensação de que meus esforços, minha vulnerabilidade e minha coragem não haviam sido em vão. Por outro lado, a tensão emocional aumentava, porque percebia que o reconhecimento da carta por parte dela ainda não era completo, ainda não se manifestava abertamente. Era como se algo estivesse germinando, mas ainda estivesse escondido, não totalmente visível. Passei a observar com atenção cada gesto, cada expressão, cada palavra. Uma hesitação na resposta, um olhar prolongado, um sorriso contido. Todos esses pequenos sinais pareciam indicar que algo estava acontecendo por dentro dela. Meu coração oscilava entre esperança e receio. Esperança de que, finalmente, poderia haver uma aproximação genuína. Receio de que tudo pudesse ser revertido, que qualquer passo em falso pudesse apagar o mínimo progresso que havia começado a se formar. Enquanto refletia sobre esses sinais, comecei a perceber a profundidade do impacto que a carta havia causado. Não se tratava apenas de palavras jogadas no papel. Cada frase carregava emoções, memórias e intenções que, mesmo que mal interpretadas inicialmente, haviam encontrado um eco em seu coração. Era impossível saber exatamente como ela processava aquilo, mas havia uma mudança, lenta e silenciosa, que eu podia sentir. Essa percepção trouxe à tona sentimentos complexos dentro de mim. A tristeza e a frustração ainda estavam presentes, mas agora se misturavam a uma curiosidade intensa. De que forma o arrependimento poderia surgir? Quando ela reconheceria totalmente minhas intenções? Seria imediato ou gradual? A mente tentava imaginar todos os cenários, cada um carregado de emoção, mas nada parecia definitivo. A tensão psicológica se intensificava. Eu não podia controlar o que ela sentia, mas cada pequeno gesto me deixava em alerta.
Um comentário isolado podia se tornar um sinal de abertura, ou apenas um instante sem significado real. Cada sorriso ou olhar prolongado parecia carregar camadas de interpretação, e minha mente buscava decifrar cada nuance. Era uma mistura de ansiedade e esperança, de medo e expectativa, que tornava cada encontro carregado de significado emocional. Ao mesmo tempo, comecei a perceber que o arrependimento, se estava se formando dentro dela, ainda não havia se manifestado plenamente. Havia uma resistência silenciosa, uma barreira emocional que impedia que ela expressasse o que sentia, seja por orgulho, medo ou dificuldade em lidar com suas próprias emoções. Mas a evidência de que algo estava mudando era clara o suficiente para me deixar consciente de que não se tratava de um silêncio absoluto ou de desprezo total. Essa compreensão trouxe uma nova dimensão à história. Eu percebia que a relação entre nós não estava perdida, que havia espaço para reconciliação, mas que isso dependeria do tempo, da paciência e de gestos sutis que poderiam ajudar a quebrar barreiras internas. Cada ação, cada palavra cuidadosamente escolhida, cada tentativa de aproximação se tornava crucial, porque podia influenciar a forma como o arrependimento se consolidaria e se manifestaria. Enquanto refletia sobre tudo isso, senti uma mistura de emoções que eu nunca havia experimentado com tanta intensidade. Era uma espécie de tensão silenciosa, carregada de esperança, medo, ansiedade e expectativa. Cada instante, cada interação, carregava o potencial de revelar mais sobre os sentimentos dela e sobre a possibilidade de reconectar nossas vidas de forma verdadeira e significativa. Percebi finalmente que a história não havia terminado. Ela havia entrado em uma nova fase. Uma fase onde a compreensão, a paciência e a observação cuidadosa se tornavam tão importantes quanto a coragem de expor sentimentos. A carta havia plantado uma semente de mudança, e agora restava esperar, observar e agir com sensibilidade, para que o arrependimento dela pudesse surgir, se fortalecer e, eventualmente, transformar o silêncio em diálogo e a dor em reconciliação. E naquele instante, embora a incerteza ainda pairasse sobre nós, senti uma leve esperança crescer dentro de mim, de que, mesmo com todos os mal-entendidos, as pequenas barreiras emocionais e os gestos tardios, ainda existia a possibilidade de que algo verdadeiro pudesse emergir, algo que finalmente nos aproximasse de forma genuína e profunda. Com o passar dos dias, comecei a perceber mudanças sutis, quase imperceptíveis no comportamento da minha mãe. Era como se uma camada de resistência estivesse lentamente se dissolvendo, revelando, aos poucos, uma nova forma de atenção e cuidado. Cada gesto, cada palavra indireta, parecia carregar o peso de uma reflexão interna que ela não conseguia expressar completamente. E, embora ainda houvesse barreiras invisíveis entre nós, havia sinais claros de que algo estava mudando. Em um dia aparentemente comum, notei que ela comentou, de maneira casual, sobre uma lembrança que eu havia compartilhado na carta. Não disse diretamente que havia lido minhas palavras, mas o contexto e a forma como se referiu ao assunto deixaram evidente que minhas emoções tinham sido notadas. Foi um momento delicado, quase imperceptível, mas para mim carregava um significado profundo. Meu coração acelerou ao perceber que o gesto silencioso dela indicava reconhecimento, ainda que disfarçado. A cada nova interação, comecei a perceber mais detalhes. Olhares demorados que sugeriam contemplação, comentários que, de forma indireta, mostravam compreensão ou empatia, pequenos sinais de preocupação que antes não existiam. Tudo isso indicava que ela havia refletido sobre minhas palavras e que o impacto da carta começava a se manifestar de maneiras sutis, mas significativas. Era como se ela estivesse processando, digerindo e começando a aceitar aquilo que antes tinha interpretado de forma equivocada. O público que acompanha a história pode imaginar a complexidade dessa fase. Por um lado, havia ainda frustração. A dor inicial de ter minhas intenções mal compreendidas não desaparecera. Por outro, surgia a esperança. Cada gesto discreto da minha mãe indicava que a reconciliação, mesmo que lenta e silenciosa, estava começando a acontecer. Era um equilíbrio delicado entre tensão e expectativa, entre medo de decepção e desejo de aproximação. Em alguns momentos, tentei buscar sinais mais explícitos de arrependimento, mas percebi que isso poderia pressionar a situação. Então, optei por observar e esperar. Cada pequeno gesto dela, cada comentário indireto, passou a ser interpretado com cuidado, valorizado como evidência de que a mudança interna estava ocorrendo. Era uma forma silenciosa de comunicação, mas extremamente significativa. Enquanto isso,
Minhas próprias emoções oscilavam entre alívio e cautela. A frustração ainda estava presente, uma lembrança constante do passado recente. Mas havia também uma sensação crescente de esperança. Era a percepção de que, apesar das falhas de comunicação, o amor e o vínculo que nos uniam ainda existiam, intactos, mesmo que temporariamente obscurecidos por mal-entendidos. Os momentos de tensão se tornavam mais curtos, e os sinais de reconciliação mais frequentes. Eu começava a sentir uma espécie de diálogo silencioso entre nós. Uma compreensão mútua que não precisava ser dita em palavras, mas que era transmitida por gestos, olhares e pequenas ações do dia a dia. Cada detalhe reforçava a possibilidade de que a mãe havia começado a reconhecer o valor da carta, assim como a sinceridade e o amor contidos nela. A narrativa emocional desse período é complexa. Mistura de frustração residual, alívio gradual, esperança cautelosa e expectativa crescente. Cada instante traz consigo a possibilidade de avanço ou retrocesso, mantendo a atenção viva e engajando o público. É uma fase de observação e reflexão, onde cada gesto é carregado de significado e cada interação pode ser interpretada como um passo rumo à reconciliação. Ao mesmo tempo, percebi que a transformação dela não era imediata. Era lenta, discreta, quase imperceptível, mas real. O arrependimento começava a tomar forma de maneira interna, preparando o terreno para momentos mais explícitos no futuro. Minha própria paciência e compreensão eram testadas constantemente, mas sentia que cada esforço valia a pena. Enquanto refletia sobre essa nova dinâmica, comecei a notar mudanças também em mim. A tensão emocional começou a se equilibrar com a esperança e a percepção de que, apesar de todas as dificuldades, ainda existia uma possibilidade de reconstrução. Comecei a enxergar os gestos sutis da minha mãe como um início de reconciliação silenciosa, algo que, embora ainda não declarado, carregava consigo a promessa de um vínculo renovado. O público, acompanhando a história, percebe a transformação gradual, da frustração inicial, passando pela dor do mal-entendido, até o surgimento de sinais de arrependimento e abertura emocional. É uma fase de expectativa crescente, onde cada detalhe importa e mantém a atenção, pois todos aguardam o momento em que o diálogo verdadeiro poderá finalmente acontecer. E assim, entre tensão e esperança, entre frustração e alívio, a narrativa se encaminha para um desfecho silencioso, mas carregado de significado. Cada gesto da mãe, cada reflexão da narradora, cada pequena mudança de comportamento, contribui para que o público compreenda a complexidade do vínculo entre mãe e filha e perceba que, mesmo após conflitos e mal-entendidos profundos, ainda existe a possibilidade de reconciliação, construção de confiança e renovação do amor que sempre esteve presente, mesmo que temporariamente obscurecido. Depois de dias de observação cuidadosa e de perceber sinais sutis de arrependimento e reflexão por parte da minha mãe, senti que estava pronta para confrontá-la de forma consciente e emocional. Não se tratava de acusar ou de culpar, mas de abrir um espaço seguro para diálogo, de permitir que ambos os lados fossem ouvidos e compreendidos. Eu sabia que a comunicação direta seria essencial para reconstruir qualquer confiança perdida e para transformar os sentimentos confusos que nos separavam. Escolhi um momento tranquilo, sem pressa e sem distrações, e me aproximei dela com cuidado, tentando transmitir não apenas palavras, mas também a sinceridade e a vulnerabilidade que carregava no coração. Expliquei que precisava conversar sobre algo importante, que envolvia sentimentos guardados há muito tempo e que, de alguma forma, havia causado dor entre nós. Minha voz tremia levemente, não por fraqueza, mas por intensidade emocional, por tudo que estava prestes a ser compartilhado. Ela me ouviu em silêncio, os olhos fixos nos meus, e percebi que havia nela uma mistura de expectativa, arrependimento e até medo. Era claro que ela também estava processando suas próprias emoções, tentando encontrar as palavras certas para se expressar sem criar mais distância. Esse momento de vulnerabilidade compartilhada foi o primeiro passo para quebrar as barreiras que existiam entre nós há tanto tempo. Comecei a falar sobre a carta, sobre tudo o que havia colocado nela: gratidão, mágoas, lembranças de infância e pedidos de compreensão. Expliquei que cada palavra foi escrita com amor e que meu objetivo nunca foi acusá-la ou machucá-la, mas criar um espaço de conexão, de honestidade e de afeto. À medida que falava, percebia pequenas reações. Um suspiro contido, um olhar atento, movimentos sutis de assentimento. Cada detalhe indicava que ela estava ouvindo, que estava entendendo,
que o impacto da carta começava a se manifestar de forma consciente. Ela, por sua vez, começou a compartilhar seus próprios sentimentos. Falou sobre como certas frases da carta a fizeram sentir-se atacada, sobre interpretações equivocadas que nasceram de mágoas antigas e inseguranças silenciosas. Ouvir sua versão dos acontecimentos me trouxe uma mistura de alívio e empatia. Era doloroso perceber como o mal-entendido havia se formado, mas também era reconfortante ver que ela estava disposta a se abrir, a reconhecer seus sentimentos e a buscar compreensão. Durante esse diálogo, lágrimas vieram, não apenas minhas, mas também dela. Não eram lágrimas de raiva ou frustração, mas de reconhecimento, de arrependimento genuíno e de compreensão mútua. Havia uma emoção compartilhada que dissolvia, aos poucos, a tensão que existia entre nós. Cada palavra, cada gesto, cada suspiro contribuía para um processo de reconciliação silenciosa, mas poderoso. Falamos sobre os pequenos conflitos e mal-entendidos que haviam se acumulado ao longo dos anos, sobre comentários mal interpretados, sobre ressentimentos antigos que nunca foram resolvidos. Cada relato era tratado com atenção e empatia, e percebi que a comunicação aberta e honesta tinha o poder de curar feridas profundas. A carta, que inicialmente havia causado dor, tornou-se agora um ponto de partida para reconectar nossos corações e reconstruir a confiança perdida. A emoção do momento era intensa, mas também transformadora. Percebi que a empatia e a escuta ativa eram tão importantes quanto as palavras que dizíamos. Cada gesto de compreensão e cada frase de arrependimento genuíno criavam uma ponte entre nós, permitindo que sentimentos antigos de rejeição e mágoa fossem gradualmente substituídos por compreensão e carinho. No final, não houve declarações dramáticas ou gestos grandiosos. O que aconteceu foi muito mais profundo, uma reconciliação silenciosa, construída com paciência, vulnerabilidade e amor. Percebi que o arrependimento genuíno da minha mãe, combinado com a minha disposição de ouvir e compreender, tinha o poder de transformar uma situação dolorosa em uma oportunidade de cura emocional. Saí daquela conversa com o coração mais leve, percebendo que, embora o caminho para reconstruir totalmente a confiança ainda estivesse à frente, havíamos dado um passo fundamental. O diálogo cuidadoso e emocional nos permitiu entender melhor os sentimentos uma da outra, e a narrativa da carta deixou de ser apenas um símbolo de dor para se tornar um catalisador de conexão e renovação. O público, acompanhando a história, pode sentir a profundidade dessa transformação. A dor inicial, o choque, a frustração, a observação silenciosa, os sinais de arrependimento e, finalmente, o confronto emocional que abre espaço para empatia, perdão e reconstrução. É uma narrativa que mostra como intenções sinceras, combinadas com paciência e comunicação honesta, têm o poder de curar feridas antigas e restabelecer laços que pareciam perdidos. No final, fica claro que o amor, quando aliado à vulnerabilidade e à empatia, pode superar mal-entendidos e trazer uma reconciliação verdadeira. A história termina não com um gesto grandioso, mas com a certeza de que ambas compreenderam melhor uma a outra, e que, apesar dos erros do passado, ainda havia espaço para renovação e confiança entre mãe e filha. Depois de tudo o que aconteceu, da carta jogada no lixo, ao choque, à frustração, à investigação silenciosa, ao reconhecimento das pequenas mudanças e, finalmente, ao confronto emocional com minha mãe, comecei a refletir profundamente sobre tudo o que aprendi ao longo dessa jornada. Não foram apenas dias de dor e decepção, mas também um período intenso de aprendizado sobre paciência, comunicação e a complexidade das relações humanas. Percebi, primeiro, que a paciência é essencial. Em muitos momentos, a vontade de confrontar, de exigir explicações imediatas, esteve presente dentro de mim. Mas a paciência permitiu observar, compreender e perceber os sinais sutis de arrependimento e reflexão que minha mãe começou a demonstrar. Aprendi que nem todas as respostas vêm de imediato, e que, às vezes, a mudança acontece lentamente, quase imperceptivelmente, mas de maneira significativa. Também compreendi a importância de expressar sentimentos com sinceridade e cuidado. A carta que escrevi, mesmo tendo sido mal interpretada inicialmente, foi um ato de coragem que abriu caminho para diálogo e reconciliação. Colocar no papel todas as emoções guardadas, gratidão, mágoa, memórias e pedidos de compreensão, foi fundamental para criar uma oportunidade de conexão. Aprendi que esconder sentimentos ou esperar que os outros adivinhem nossas necessidades raramente traz soluções. A comunicação honesta, mesmo que difícil, é sempre necessária. Outra lição importante foi valorizar cada momento e cada relação familiar.
Percebi como pequenas discussões, mal-entendidos e ressentimentos silenciosos podem se acumular ao longo do tempo e afetar laços que consideramos fortes. Muitas vezes subestimamos o impacto de palavras e gestos cotidianos, e é apenas em situações extremas que compreendemos o valor real das relações. Aprendi que cultivar atenção, empatia e cuidado diariamente é crucial para manter vínculos saudáveis e significativos. O desfecho dessa história é agridoce. O choque inicial de ver minha carta jogada fora foi devastador, deixando uma ferida emocional profunda. A dor e a incredulidade foram imensas, e por alguns dias senti que a relação com minha mãe talvez nunca pudesse ser restaurada. No entanto, o processo de observação, reflexão, diálogo e empatia revelou que mesmo as situações mais dolorosas carregam oportunidades de crescimento e reconexão. O arrependimento genuíno e o reconhecimento das intenções sinceras abriram caminho para a reconstrução da confiança e do vínculo emocional. Senti também que essa experiência me ensinou sobre perdão, não apenas o ato de perdoar o outro, mas de liberar sentimentos de rancor que, se mantidos, apenas perpetuam a dor. Percebi que o perdão é uma escolha que permite continuar investindo em relações importantes, mesmo quando os mal-entendidos foram profundos e dolorosos. Aprendi que nem tudo é sobre quem está certo ou errado. Às vezes é sobre encontrar formas de se reconectar e criar espaço para a compreensão mútua. Ao refletir sobre toda a trajetória, entendi que esta história não é apenas sobre minha mãe e eu. É sobre qualquer relação humana em que existam amor, falhas, mágoas e a oportunidade de reconstrução. É sobre como gestos pequenos, paciência, empatia e diálogo podem transformar situações de dor em aprendizado, compreensão e reconciliação. É sobre como podemos crescer emocionalmente ao enfrentar conflitos e buscar soluções conscientes, em vez de reagir impulsivamente ao ressentimento. Para o público que acompanha esta história, a mensagem é clara e poderosa. Relações familiares são complexas, e cada gesto, cada palavra e cada emoção importam. O impacto das nossas ações, positivas ou negativas, pode se estender por anos, mas a coragem de se abrir, de se expressar e de buscar reconciliação tem o poder de curar feridas que pareciam irreparáveis. O final, embora não seja uma vitória instantânea ou um gesto dramático, é profundamente inspirador. Ele mostra que mesmo após momentos de choque, rejeição e mal-entendidos, a esperança e a possibilidade de reconexão permanecem, e que com paciência, empatia e comunicação genuína é possível transformar a dor em aprendizado, a frustração em compreensão e a distância emocional em proximidade real. Enquanto penso em tudo isso, sinto uma mistura agridoce de alívio, gratidão e reflexão. A jornada foi intensa e desafiadora, mas trouxe lições que permanecerão comigo para sempre. Cada passo, cada gesto, cada palavra desempenhou um papel essencial no caminho para entendimento e reconciliação. A história termina com a certeza de que, embora a dor tenha sido real e profunda, a capacidade de amar, perdoar e se reconectar é ainda maior. E assim o espectador é deixado não apenas com a conclusão da narrativa, mas com uma reflexão sobre perdão, comunicação e a importância de valorizar relações familiares, lembrando que cada gesto sincero pode transformar vidas e curar feridas emocionais profundas.